Oi, gente bonita, outros nem tanto. Aqui é a Rafaela e eu estou assim porque eu acabei de chegar do cinema, aonde eu estava assistindo o filme Sorria 2. Então, se você quer saber tudo que rola neste filme, continua ligado aqui no Beauty and the Bizarre de hoje. Vem comigo. Para vocês que já viram os outros dois vídeos do Beauty and the Bizarre, normalmente eu tô fazendo um arrume-se comigo enquanto a gente vai falando de um filme ou de uma série. Dessa vez eu acabei de chegar do cinema, cheguei toda feliz, toda oriçada, toda louca mesmo. Então eu resolvi fazer um desarrume-se comigo enquanto a gente fala desse filme, dessa série. Assim, gurias, eu vou me desarrumando, vou aqui dando umas dicas de skincare, de cabelo, enquanto eu vou falando deste filme Sorria 2. De se inscrever aqui no canal, de comentar, de me seguir em todas as outras redes sociais, porque isso é muito importante, ok? Gente, então esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Nessa primeira parte eu vou falar pra vocês o que eu achei do filme e depois eu vou contar o que rola no filme, beleza? Então, pra vocês aí que não querem spoiler, assista aqui essa primeira parte comigo e depois fica atenta, porque eu comento tudo o que rola no filme. Não achei, né, um filme de terror, mas eu também não achei o filme Sorria 1 um filme de terror, sabe? Na verdade não tá na minha lista de filmes favoritos, não é sabe, assim, um filme que me fez ficar com medo, não é aquele filme, sabe, que você fica com medo depois, apesar de no decorrer do filme você tomar uns sustos, não é essa coisa assim de você ter medo depois ou nada disso. Porém, eu acho que é aquele filme de terror mais na mente, sabe? Porque quando você tá assistindo o filme, chega um ponto que nem a gente, que é a pessoa que tá assistindo, sabe o que é real, o que não é real mais. Porque é tanta loucura, que você já nem sabe o que tá rolando mais. Gente, também quero falar aqui, gurias, que eu fiz um tutorial deste cabelo. Pra quem quer fazer esse cabelo, pra quem não sabe, eu tenho um cabelo bem fino, bem pouquinho curto. E eu ensino tutorial de como fazer este cabelo em cabelos finos, ok? Tá chegando pra vocês. Enfim, gente, então assim, na minha percepção, não é um filme de terror. Um filme de suspense, talvez, mas também não considero suspense. Tem umas partes até vou ser bem sincera, meia estúpidas. Assim, que fica, ai, nada a ver. Porém, tem outras partes bem boas, tá? É meio como se fosse o primeiro mesmo, sabe? É como se fosse o primeiro filme, só que com uma outra pessoa vivendo aquilo do primeiro filme de uma maneira diferente, tá? Porque neste primeiro filme acontece com uma menina, ela é famosa, e aí essa coisa da assombração, pra quem assistiu o primeiro filme sabe como é que é, você vê alguém falecendo e aquilo, né, aquela loucura passa pra você. Então acontece com essa menina famosa a mesma coisa que no primeiro aconteceu com aquela médica psicóloga. Ai, uma sede. Então assim, vale a pena ver. Vai ter uns momentos que você vai ficar um pouco assim, tomar um susto, ficar um pouco com medo, mas não é um filme que na minha visão esteja na minha lista de os 10 melhores filmes de terror. Não tá, não. Falar do filme, né, gurias? Eu sei que vocês estão aqui pra isso, pra saber dessa fofoca. Que vocês são assim, que nem eu, tudo ansiosa, tudo gosta de saber das coisas antes. Que eu sou assim, eu vou ficando nervosa e já não quero mais fazer mais nada. Mas eu vou contar aqui o que rola, então você vai lá no cinema e você assiste, hein? O filme começa com um cara dentro de um carro, esperando pra ir assaltar algum lugar. Eu vou botar esses óleozinhos. Esse é um óleo indiano caseiro e eu ponho no rosto pra tirar a maquiagem de uma maneira mais fácil e que não machuque tanto a pele, tá? Enfim. Então ele tá dentro do carro esperando pra ir assaltar algum lugar. Quando você vai ver o filme, você percebe que o lugar que ele quer roubar é uma casa de umas pessoas que vendem drogas. Sabe, essas drogas, eu não sei como é que fala, traficante. Então ele quer invadir a casa desses traficantes. Então tem um traficante assim no lado de fora, ele sai do carro e para esse traficante, e aí com uma arma, enfim, ele entra dentro da casa com o traficante. Dentro da casa já tem um outro traficante
E essa parte até meio engraçada que ele fala, cara, você quer matar nós? Tá falando sério? E aí ele começa a falar umas coisas nada com nada. E, né, eu acho que como ele, né, este cara que anda pra matar, claramente ele está amaldiçoado com essa coisa de ver as pessoas e tudo. Se eu não me engano, ele é o cara do primeiro filme. Sabe quando no primeiro filme ela morre na frente de alguém? Eu acho que é ele, mas não tenho certeza. Mas eu acho que é o mesmo ator. E aí ele tá ali, né, falando nada com os caras, ele tá bem louco. Só que o que ele queria? Ele queria amaldiçoar os caras. E provavelmente ele comprava drogas com os caras e queria passar a maldição pros caras, porque sabia que os caras não eram pessoas boas. Então, assim, ele com um traficante, assim, né? Ele segurando um dos traficantes, o outro sentado no sofá. Ele mata esse traficante e tem uma troca de tiros e o outro traficante acaba morrendo. E ele não queria que o outro traficante morresse, porque claramente ele queria passar essa praga, essa coisa, essa energia pra esse cara que morre os dois traficantes. E ele fica, né, desesperado porque ele não queria tal. E aí, e gente, eu vou falar uma coisa, essa parte é bem idiota, porque o traficante tá com uma arma e podendo atirar no cara assim que o cara entra, não, fica uma frescurada, ai. Enfim. E aí, no que ele vai sair da casa, ele percebe que tem alguém ali dentro. Um menino que tava ali pra comprar droga com os traficantes, acabou assistindo tudo. Acabou ele assistindo ele matando os traficantes. Então, assim, gente, assiste o cara matando os traficantes. O cara fala assim, olha, me desculpe, não era pra ser você, mas já que você viu, eu precisaria que alguém visse. Então, pelo que dá pra entender, ele passou isso pro cara. Ele se desculpa, fala que não queria que fosse você, mas agora que já foi, o problema é seu. E aí ele vai sair da casa. Então, porque o menino, ele fala assim, não me mate, só que ele não tá entendendo, claro, ele pensa que é uma briga de quem tem droga, né? Olha a droga! Não se droguem. E aí, aí o cara sai, tá? O cara vai embora, e no que o cara tá saindo, tem outros traficantes na rua, que percebem que rolou alguma coisa, já que o cara tá todo ensanguentado. O cara entra na casa, tenta fugir, enfim. No que o cara tá fugindo, ele é atropelado. Morre. E aí começa o filme. Porque você sabe como é que é, né? Esses filmes de terror sempre tem aquela cena inicial. E aí começa o filme, beleza? Começa o filme, gente, assim, essa parte que de fato é a história do filme. Começa o filme com uma atriz, com uma cantora. Ela é famosa, ela tem uma vibe meio Lady Gaga no início da carreira, que é a Sky Riley. Ela tá dando uma entrevista pra Drew, sabe? Aquela atriz que agora é apresentadora nos Estados Unidos. E ela tá falando sobre superação. Parece na série aí que ela teve problemas com drogas. Ela tava vindo de um acidente de carro. Né? Ela sofreu um acidente de carro onde um ator que tava com ela acabou falecendo. Então ela tem cicatrizes no corpo, enfim. Então começa ela dando essa entrevista sobre como é que é voltar depois de um ano, né, sobre estar reabilitada, sobre não ser uma ex-usuária de drogas. Enfim, começa essa entrevista e essa mensagem, assim, de superação. Nessa entrevista ela fala de segunda chances, que ela tá muito feliz pela segunda chance que teve, que lamenta muito a morte do companheiro. Enfim, gente, ela é bem famosa, é um mundaréu de gente assistindo ela. No que ela sai, assim, na entrevista, é um monte de fã. Ela entra no carro. Então tá, ela fez a entrevista, acabou a entrevista, ela entra num carro. No que ela entra no carro, tá a mãe dela no carro, que parece que trabalha pra ela, né, a mãe dela, ou com ela. E também tem um outro cara que é um assistente da mãe dela. No que ela tá no carro, gente, ela manda uma mensagem pra uma pessoa que a gente não consegue ver o nome, a gente só descobre depois, que é uma mensagem assim, um L, falei em inglês. L, só um L. Aí ela pergunta se ela pode ir ali. Posso ir aí? E a pessoa, o L, responde que pode sim. Então aí a mãe dela larga ela em casa, ela finge que ela entra no hotel que ela mora, e no que a mãe dela vai embora, ela pega um carro e vai encontrar esse El.
L. Gente, eu moro fora, falo L, falo El, mas o L, tá? Ela vai encontrar o L. Então assim, gente, ela vai até a casa dele, bate na porta. O L é o Lois, e ele é aquele cara que estava lá na briga da gangue. Sabe o cara que foi comprar droga e acabou assistindo? Então é ele. Ele é a pessoa que assistiu lá a gangue se matar e o cara morrer. E é muito louco assim, gente, que quando ela chega, ele puxa ela, ele não lembra de ter mandado a mensagem, ele não lembra de ter falado com ela, ele já tá bem louco das ideias dele. E ele até pergunta, mas o que você tá fazendo aqui, não sei o que. Aí ela fala que mandou a mensagem, enfim, é uma coisa bem doentia aqui. Enfim, gente, chega uma hora que ele vai lá buscar a droga lá, seja sei lá eu que ela foi buscar. E ela tá sentada na TV, na frente da TV, esperando ele vir com a droga. E aí, tanto que quando ela tá esperando, assim, tá passando uma notícia dela na TV, sobre, né, ela ter sido reabilitada das drogas, enfim. Ela desliga a TV e ela começa a chamar pelo cara, porque tá demorando muito. Então ela começa assim a andar pela casa do cara e a chamar o cara, porque tá demorando muito e ela não sabe nada do cara. E ela vai indo, vai entrando na casa, vai chamando o cara. E agora eu vou lá tomar um banho, lavar esse cabelo e volto aqui pra contar o que acontece quando ela tá procurando o cara. Voltei, gente. O Fred fez companhia pra vocês aí? Enfim, pra vocês deve ter passado rapidinho, mas eu juro que o meu banho é bem demorado. Enfim, aonde estava? Ela tava na casa, né? Do Luiz, do drogado. Gente, ela tá andando ali na casa procurando por ele. E aí é aquilo, gente, quem vê filme de terror já sabe que nessa hora vai tomar um susto, né? A gente que vê filme de terror, a gente se prepara. E você toma um susto mesmo. Até quem já tá acostumado, sei. Ele vai vir uma hora que só não sabe da onde. Então ela vai procurando e aí ele vem. Vem gritando, bem surtado. Ela toma um susto, se afasta dele. E aí ele cai e começa, né, a falar, por favor, não me ataque, pra aquilo que só ele tá vendo. E ela tá no chão, olhando. E aí, gente, ele começa a meio que ter uma convulsão, sabe? Uma coisa assim, se sufocando, como se alguém estivesse sufocando. E aí, a gente já sabe. No que ele olha pra ela, ele já olha pra ela sorrindo. E aí, ele pega um peso de academia que ele tinha ali. E ele começa a dar com a cara dele no peso. Ou seja, ele se dá com a cara dele no peso e ele acaba se matando na frente dela. E aí a maldição passa pra ela. Tá vendo, gurias? Não se drogue. Ela foi lá só comprar uma erva e acabou com a maldição. Pra quem tem pele, vou dar uma dica. Pra quem tem pele com regiões secas ou partes mais secas, aqui pra mim fica mais seco, aqui também, eu uso vaselina. Gente, a maldição tá com ela. Aí agora o bicho vai pegar. Quando ela vê, assim, ele, né, morto ali, ela percebe que ele morreu, ela pensa em ligar pra polícia, mas como ela olha, assim, ao redor, ele tá morto, tinha drogas, tem tudo ali, ela acha que isso vai acabar incriminando ela, claro, e ela é uma pessoa famosa que acabou de sair dessa fofoca de droga, de reabilitação. Gente, ela é uma coisa meio uma vibe Lady Gaga no início da carreira, sabe? Com problemas das gurias que saíram da Disney. Piada essa parte. E, gente, ela chega em casa, toma água, toma um banho, e no que ela vai pentear o cabelo, tem uma hora que ela tá penteando o cabelo, e a escova tranca. E ela vem com tudo, gente. Essa parte é meio, você fica assim, ai, hã? Então, gente, assim, ela se arruma tal e vai dormir. No que ela tá na cama, ela escuta um barulho. A gente já sabe, né? Se prepara. Que agora é a hora. Então ela escuta esse barulho, olha assim pro quarto, não vê nada. No que ela olha assim pra frente, tem uma coisa na frente dela, uma pessoa que vem na direção dela, e aí ela liga a luz e não tem mais nada. Foi só um sustinho.
Claro, gente, que toda essa situação deixou ela muito em choque. Então ela tá, tipo, muito, sabe, quando não tá acreditando que isso aconteceu. Tanto o menino ter se matado na frente dela, quanto ela ter visto isso. Então ela tá ali, ela foi trabalhar no outro dia, meio que em choque. Ela tá ali sendo maquiada, conversando com a mãe dela, e meio que em choque. E entra um amigo ali no camarim, chamado Doril. E aí ele chama ela pra se apresentar num evento beneficente pra ajudar umas crianças. E, né, isso seria bom pra imagem dela e tudo. E ela acaba topando fazer parte desse evento beneficente, ir lá cantar, se apresentar, enfim. Né, a mãe dela acha que vai ser uma boa pra carreira dela, já que ela tá um pouco, né, manchada. Ela tá vindo aí com uma turnê nova, porque é isso que ela é uma artista, uma cantora famosa. E ela tá entrando em turnê. Aí, gente, tem uma hora que ela tá assim, ali sentada, olhando o telefone. Ela recebe uma mensagem de um número desconhecido, perguntando se ela estava na casa do Luiz, ou do Luiz, na noite passada. Mensagem de um número desconhecido, da casa do menino que morreu. Aí, gente, ela não responde a mensagem. Ela tá olhando a mensagem, ela não responde, e ela tá na frente do espelho. E é aí que acontece aquela cena que... E é aí que acontece a cena que ela tá no trailer, sabe? Que quem assistiu o trailer, aquela cena que ela tá na frente de um espelho e o menino vem e puxa assim a boca pra ela. Ela começa... É aí que acontece essa cena. Ela tá se olhando no espelho e ela começa a ver o menino atrás dela. E aí, enfim, gente, ela tá ensaiando pra turnê, mostra momentos dela ensaiando, mostra ela atendendo em fãs. E tem uma hora que ela vai atender um fã, e é um fã muito estranho. O fã é totalmente apaixonado por ela, começa a gritar que ama ela. Aí bem estranho, sabe? Assusta ela um pouco. Né? Ele quer que ela assine ali a camisa, enfim, ele é bem estranho. E aí os seguranças retiram ele. Ela vai ali atrás, toma uma água, volta. No que ela volta, tem uma outra fã, uma criança. É uma menininha que tá vindo na direção dela pra ela autografar a camisa. E a menina tá sorrindo, gente. E a menina vem caminhando até ela, sorrindo com aquela cara com aquele sorriso de psicopata. Ela fala com a menina não responde, a menina só fica sorrindo. Autografa a camisa da menina. A menina sorrindo pra cara dela. Ela vai tirar uma foto com a menina sorrindo pra cara dela. Gente, essa parte é meio bizarra. E ela, gente, ela tem uma amiga chamada Gemma. E provavelmente em português vai ser Emma. Que ela, durante uns momentos do filme, ela tenta mandar uma mensagem, pensa em mandar e não mandar. Pelo que dá pra entender, essa menina era uma das melhores amigas dela antes dela começar a ter esse problema com drogas e tudo mais. E chega um momento que ela liga pra Gemma, a Gemma atende, e aí elas conversam um pouco e ela pede pra Gemma vir até a casa dela. Então, ou seja, ela conversa com a Gemma, elas, né, falam ali, né, que faz muito tempo, tal. E ela fala que tá precisando de uma ajuda. E aí a Gemma fala, beleza, então vou e aí. Tô indo. E ela tá em casa esperando a Gemma. Ela tá ali sentada e começa a tocar o piano. Ela tá tocando piano, né? Compondo uma música e tal. E aí um vaso cai e quebra. A luz até mudou. O vaso quebra. Tá ficando pesado, né, Fred? O vaso quebra, tal, ela toma um susto. E ela se levanta, acha estranho, mas vai ter que limpar, né? Fazer o quê? Ai, gente, essa é a coisa chata de ser adulto. Você não tem tempo nem de se assustar. Porque você tem que limpar a casa, você tem que fazer a comida, você tem... E olha que ela é rica. E ela vai lá, pega, né? Vai lá pegar a vassoura. E no que ela volta, ela percebe que tá a camisa do fã, aquele fã louco lá, que ela autografou, tá essa camisa no chão. No que ela vai andando, ela vai achando mais roupas dele. A calça, a camisa. E até uma cueca suja. Acho que o menino tava com diarreia. Até uma cueca suja, ela acha. E no que ela olha pra cima, o menino está ali. O menino vem na direção dela pra atacá-la. Ela sai correndo pra porta. No que ela abre a porta, tá a Emma ali. Gemma, Emma.
ali na frente. Ela percebe que ela tava assim na correria, mas no que ela olha pra trás, gente, não tem nada. Foi só a imaginação dela, o menino, o vaso que quebrou, nada aconteceu. Aí, gente, ela conversa com a Emma, tal, se desculpam e ela começa a contar o que tá acontecendo. Ela conta pra Gemma o que aconteceu com o Luz, que o Luz se matou na frente dela, que isso e aquilo, ela acaba contando. A Gemma acaba assim acalmando ela e se oferece pra dormir ali. Fala, ó, se você quer, né, já que hoje você tá muito mal, muita coisa aconteceu, se você quiser eu posso vir aqui, dormir aqui. Ela dorme ali, né, no apartamento da amiga. E aí, gente, mostra, ela tá sonhando e mostra a cena do acidente do carro. Esse acidente que aconteceu lá no início com ela. Tava ela e o namorado dela, que também era um ator famoso, dentro do carro. O carro bate, o cara acaba morrendo, ela não. Essa é a história. Então ela tem um sonho com esse acidente de carro e ela acorda. Ela acorda assustada, assim, a Gemma tá no lado dela, pergunta se tá tudo bem e tal. E aí ela começa a falar com a Gemma. Gente, a Gemma tá dormindo. Quem tá falando com ela não é a Gemma, não. Aí no que ela olha pro lado, gente, olha pra Gemma deitada, a Gemma está e vai com tudo pra atacar ela. No que tenta atacar ela, ela se levanta e de fato entra a Gemma pela porta, né, falando que tava ali fazendo café já de manhã cedo. Ou seja, ela tava sonhando toda essa outra parte também. Aí, gente, ela já tá atrasada no outro dia, porque, né, como ela dormiu demais. Aí a mãe dela já chega xingando ela vai lá fazer os ensaios pra turnê, que ela vai fazer. E no que ela tá fazendo esses ensaios pra turnê, ela tem essa miragem de novo, de que tem uma pessoa ali atacando ela. E nesse momento, assim, que essa coisa ataca ela quebra o joelho e cai. E aí ela começa a gritar pedindo socorro, todo mundo para de ensaiar, ela tá com os dançarinos, com o produtor, tudo ali. E ela fala, o meu joelho, no que todo mundo olha, nada aconteceu, o joelho dela não quebrou, ela não se machucou, ela tava só sonhando mesmo. Não sonhando, né, eu acho que já imaginando. Nesse momento, gente, esse é um filme que chega um ponto que tu não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade, o que ela tá imaginando, o que ela não tá imaginando. E no final do filme tudo se confunde bem mais. Tu não sabe como que a história acaba, por mais que acabe, sabe? É bem confuso esse filme. Mas enfim, isso aí não, né, as pessoas olham ali, nada aconteceu, ela tá bem, ninguém atacou ela não quebrou a perna, não machucou o joelho. E ela sai gritando com todo mundo, culpando todo mundo e vai correndo pro camarim. No que ela vai correndo pro camarim, sai, ela vê ela tem essa visão que tá saindo do camarim dela esse assistente, que é o assistente da mãe dela, o Joshua. Então ela vê assim que o Joshua tá saindo do camarim, sorrindo, assim, passando por ela, e no que ela entra no camarim tá tudo quebrado. Aí ela já... Aí, gente, ela entra no camarim, tá tudo quebrado, ela já tá meia louca, ela puxa de novo uma mecha do cabelo, a mãe dela chega, pergunta, né, o que tá acontecendo, ela começa a falar que o Joshua quebrou tudo no camarim, e a mãe dela fala pra ela, mas o Joshua tava comigo o tempo todo, não tem como ele tá aqui. E aí ela começa a discutir com a mãe dela acha que ela tá drogada de novo, e aí começa toda uma discussão sobre isso. Ela fala pra mãe dela que ela não tá bem, que ela quer cancelar a ida dela nesse evento beneficente. A mãe dela fala que não é uma boa ela cancelar essa ida, porque essa coisa de ajudar as crianças vai ser muito beneficente pra ela, que tá vindo de um ano bem conturbado sobre esses problemas de drogas e tudo que ela vinha passado, e isso vai ajudar ela a limpar a imagem dela e preparar os fãs pra turnê que ela tá fazendo. Ou seja, a mãe dela tava interessada só no dinheiro. Isso, gente, ela recebe uma outra mensagem desse número desconhecido, e a mensagem ele fala que ele sabe que essa pessoa é a Sky Highley, que é o nome artístico dela. Eu sei que você é a Sky Highley. Ele manda assim, uma coisa bem creepy. E aí, gente, mostra o momento que como ela recebe essa mensagem, ela tá lendo assim, ela tá se preparando pra entrar num evento. Acho que é o evento beneficente. Mas enfim, ela vai fazer um discurso. E ela vê essa mensagem, já fica louca e já entra pra dar o discurso bem louca. Então ela dá o discurso todo, em vez de só falar coisas boas e só ler, porque tá mostrando assim o que ela tinha que falar. E ela, ao invés de só ler aquilo, ela começa a falar umas outras coisas. E aí ela percebe assim, ela meio que volta pra si.
E aí ela fala, agora eu vou chamar, ela tá apresentando uma pessoa, né, ali no evento beneficente. Aí ela fala, agora eu vou chamar aqui com vocês o Paul Handsome. Ela leu o nome do cara e esse é o cara que morreu. E daí ela começa a gritar, ela fala, por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele não tá aqui, não sei o quê. E aí ela começa a ver o Paul na plateia, ele vindo até ela sorrindo. Ela tá vendo ele, ela tá tendo essa visão. No que o Paul encosta nela, ela dá um empurrão, ela tem um surto, sabe? Assim, ela dá um grito. E no que ela empurra, na verdade, aquilo não era o Paul, claro. Era, na verdade, uma senhorinha bem de idade, coitadinha da velha, que tava ali no palco junto com ela. Foi a senhora que apresentou ela e ela teria que apresentar a próxima atração. E aí é a senhorinha que ela acaba puxando, assim, que cai, assim, sobre a mesa. Não sei se morre, se não morre. Mas essa parte, gente, do Paul vindo até ela é meio assim que você fica, meu Deus, porque o cara vem caminhando e sorrindo, aquele sorriso de psicopata. Até ela, assim, você dá você fica meio tenso, não vou mentir. E aí, gente, enfim, acontece toda essa loucura, vai, ensaio. Ela acaba recebendo uma mensagem de novo desse número desconhecido, falando que ele vai ajudar ela, que ele sabe o que ela tá acontecendo com ela e que eles precisam se encontrar urgentemente. Esse número desconhecido, gente, fala pra ela que ele sabe o que ela tá passando e acaba mandando pra ela um vídeo que o Louis tinha postado um dia antes dele se matar. Que é onde ele tá assim, andando na casa, tá tudo escuro, ele vai andando assim, filmando a casa, e ele começa a ver alguma coisa que tá ali na frente dele, né? Então, esse número desconhecido manda esse vídeo pra ela. Gente, ninguém entende essa parte, assim, ele tá o vídeo, tá o menino andando na casa, eu me pergunto, uma coisa que eu me pergunto assim, gente, tem coisas acontecendo, por que ninguém liga a luz? Por que as pessoas no filme de terror têm conta ligar uma luz? Liga a luz, cara. Andar no escuro pra quê? Andar no escuro pra quê? Liga a luz. Olha, gente, você fica, meu Deus. Só que, enfim, gente, ela já tá tão louca, essa menina, que ela acaba topando e visitar esse cara, esse número desconhecido, gente, assim, é fora da casinha. A pessoa famosa recebe uma mensagem de só Deus sabe quem e topa e vê. Depois o povo não sabe por que é sequestrado. Ela vai se encontrar com ele num bar. No que ela chega lá no bar, né, que ela vai encontrar esse homem do número desconhecido, seja quem for, tem uma pessoa lá, tem um homem esperando por ela. E ela senta pra conversar com ele, ela até tira uma foto assim dele, ele fala, por que você tá tirando uma foto minha? Ela fala, é pra mandar pra minha amiga, se algo acontecer comigo, né, pra ela ter uma foto sua. Enfim, gente, esse cara é o Maurice, ele é um enfermeiro, e ele conta pra ela que o irmão dele passou por isso. O irmão dele falava pra ele que tinha uma coisa estranha acontecendo com ele. Ele não acreditou até que o irmão dele se suicidou. E no que ele foi, parece que ele era amigo do Louis. No que ele foi no apartamento do Louis, ele viu que o Louis também, né, o Louis também estava passando por esses problemas. Parece que o Louis também falava pra ele que tinha coisas acontecendo. No que ele chega no apartamento do Louis, o Louis tá com a cara toda destruída, porque ele se deu com peso, né? Ele pegou o peso da academia e deu na própria cara. E ele falou que ele viu que ela tava no número dele como a última pessoa que eles conversaram. Então, por isso que ele sabia, que ele imaginou que ela estaria ali e que ela seria a próxima vítima e que ele precisava ajudar ela. E nisso, gente, tá todo mundo ligando pra ela. O telefone dela não para de tocar, ela não atende ninguém. Aí, de acordo com o cara aí, parece que ela tem uns dias, parece que ela tem, tipo assim, 7 dias pra se livrar disso, ou essa coisa vai acabar matando ela. Aí, qual é a ideia brilhante do cara? Ele fala assim, o negócio é o seguinte, a gente tem que te matar e depois a gente acha uma maneira de te trazer de volta. A visão dele é o seguinte, se tu acabar te matando porque tu quer te matar, isso termina, porque eles precisam que tenha uma outra pessoa assistindo para dar continuidade a essa maldição. Então o cara fala assim, se você só se matar e depois a gente te ressuscitar, achar uma maneira de fazer o teu coração parar de bater, depois começar o teu coração a bater de novo, talvez essa maldição acabe. Gente, imagina, você recebe um número desconhecido, vai encontrar o desconhecido no bar, o pau já tá pegando, você já tá vendo que não deve. Aí o cara dá a ideia que tu tem que te matar. Isso pra mim tá parecendo tráfico humano. Mas enfim, a louca tá lá. Ai, gente, de vez em quando falta uma noção pro povo, sabe?
Enfim, vai se benzer. Acontece loucura, não vejo ninguém se ajoelhando e pedindo uma ajuda. Ai, uma palhaçada. Gente, esse filme tem partes bem pesadas nele, mas pra mim não. Achei tudo uma palhaçada. Enquanto ela tá falando ali com o cara, as pessoas reconhecem ela, afinal ela é uma pessoa extremamente famosa, ela tem essa vibe, como eu já falei, uma vibe Lady Gaga no início da carreira, sabe que a Lady Gaga usava umas roupas muito loucas. Então os fãs começam a filmar dela, ela sai correndo. Uma coisa bem pra não chamar atenção, né? E aí, gente, essa parte aqui é, na minha visão, a parte... eu tô prestes a falar agora é, na minha visão, a parte mais assustadora e provavelmente a única parte assustadora, de fato, do filme. Então é o seguinte, gente, depois que ela fala com esse enfermeiro aí no bar, ela vai correndo pra casa. E ela começa, no que ela chega em casa, ela começa já a querer fazer as malas, sabe? Ela começa a fazer as malas naquela loucura. E, gente, aí vem uma parte bem assustadora mesmo. Aqui vem o maior spoiler do filme, porque essa parte é de fato assustadora. Então vocês podem continuar ouvindo o que eu tenho a dizer ou pular pra depois. Mas no que ela chega assim no closet, gente, ela liga a luz. No que ela liga a luz, tem várias pessoas em pé ali sorrindo pra ela. Essa parte é assustadora, gente. Porque ela cai e no que ela vai olhando, eles estão mais perto, mas não assim caminhando, eles estão pendurados. É como se eles estivessem assim na parede, no teto, sabe, assim, como uma vibe meio dançarino, porque como ela tem dançarino, sabe, por ser cantora. Enfim, então ela tá cada vez mais perto. Essa parte é assustadora, gente, porque estão várias pessoas olhando pra ela, sorrindo, assim, se aproximando de uma maneira muito estranha. Ela tenta assim sair correndo, ela corre pra sala. No que ela chega na sala, tem mais pessoas ali sorrindo e tudo assim, gente, uns pelas paredes, pelo teto. Essa parte realmente é assustadora, você fica com medo nessa parte. E essa, gente, é uma cena muito louca, porque ela tenta fugir, ela tenta abrir a porta, eles pegam ela e eles põem ela assim no meio entre eles e eles começam a puxar o cabelo dela. Gente, é uma parte muito louca, eles começam a enfiar o braço, essa parte é até meio nojenta, o braço deles na boca dela assim inteiro. Gente, essa parte é muito, muito louca. E aí, gente, mostra de novo a cena do acidente e mostra pra gente o que levou esse acidente a acontecer. Ou seja, tava os dois no carro, o cara dirigindo, ela no lado, eles começam a brigar, tem muita droga rolando, né? Enfim, e aí no que eles estão discutindo, quem causa o acidente, gente, é ela. Que ela tá tão louca, ela tá tão braba com o cara, que ela acaba pegando assim a direção e puxando pro lado. E no que ela puxa pro lado, o carro capota. Gente, no que mostra pra gente que a culpada é ela, já mostra daí ela acordando. Tava me filmando aqui em cima, parou, mas vou continuar. Ela acordando numa clínica de reabilitação, num hospital, né, bem de rico. E a mãe dela sentada ali no sofá esperando por ela. Esperando ela acordar, melhor ainda, né, dizer. Gente, pausa. Limpei bem a pele. Quando você põe esses óleos caseiros assim, não caseiro, mas óleo natural, sai a maquiagem muito mais fácil. Você fica com a pele bem mais lisa, sabe? Sentada ali no sofá e a mãe dela fala pra ela que, né, a mãe dela foi no apartamento dela e ela tava desacordada no chão do apartamento. Aí, gente, começa a rolar briga, a mãe dela fala, você vai descansar hoje e amanhã você vai trabalhar. Gente, é assim, a menina foi encontrada desacordada, ela tá sem uma parte do cabelo aqui, o couro cabeludo todo à mostra. Tá na cara que ela não tá bem e a mãe dela tá preocupada só com money. Isso não há money, no money, não. Quem é fã de RBD entendeu a referência. Mas enfim, gente, a mãe dela quer saber do dinheiro. Aí, a mãe dela vai se aproximando dela, começam a brigar. E aí, gente, ela começa a ver a mãe dela sorrir. No que a mãe dela tá sorrindo, naquela coisa psicopata, vai falando com ela. E a mãe dela quebra um espelho, pega o espelho
se mata, gente. A mãe dela se mata na frente dela. E vai se rasgando, vai se coisando, enfia o vidro no olho, enfia na garganta. Essa cena é bem assim, se você não gosta muito de sangue, talvez essa cena você não vai gostar muito. Fui só ali pegar o meu óleo de argan, porque eu durmo com óleo de argan no cabelo. Aí, enfim, gente, a mãe dela se mata na frente dela. A mãe dela se mata na frente dela. E ela sai correndo, porque ela tá apavorada, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. No que ela tenta sair correndo do quarto e ela vai abrir a porta do quarto, ela percebe que ela está com um caco de vidro na mão dela. Ou seja, ela matou a mãe dela. Essa parte aí, apesar de não ser uma parte muito assustadora, é uma parte meio nojenta assim e tal. E tá tudo bem louco, gente. Esse filme é tudo bem louco, não, sem pé nem cabeça. Mas enfim, vamos lá. Vai ali, né? Ela percebe que foi ela que matou a mãe dela, entra aquele desespero, meu Deus. Ela põe uma roupa, uma coisa por cima, ela tá toda suja de sangue. Ela pega o telefone dela e ela quer fugir da clínica. No que ela vai, assim, fugir da clínica... Gente, assim, a pessoa quer fugir da clínica. Por que não usa uma janela? Não, gente, ela passa na recepção. Ai, sabe, além de louca é burra. Enfim, no que ela tá passando pela recepção, o Joshua, que era o assistente ali da mãe dela, vê ela. E no que ele olha pra ela, ela tá toda sangrando. E o menino, gente, faz um escândalo. O menino fala, alguém ajuda, alguém... Ai, gente, tinha que ser, né? A menina tentando sair na escondida e o cara faz um escândalo. Enfim. E aí nisso chega todo mundo, porque as pessoas pensam que quem tá sangrando é ela. Em nenhum momento pensam que ela matou alguém, claro. E no que chega, assim, o segurança da clínica pra perto, assim, pra ajudar ela puxa a arma do segurança e ela fala que se não deixar ela sair, ela vai atirar e, sabe, uma parte bem louca, assim, essa cena. Ela já está bem louca. Gente, assim, eu acho que ela chega até a dar uns tiros pra cima. Ela sai correndo pra fora da clínica. E no que ela tá na rua, a Gemma tá vindo. Aí, gente, assim, o negócio é o seguinte, a guria famosa tá tentando fugir, se aproxima com calma, né? Tu tá vendo que a menina tá nervosa. Não, gente, a Gemma faz um escândalo. A Gemma começa, Sky High, o que foi? Gente, é uma pessoa famosa. Essa gente não pode ser amigo de gente famosa. Tem que saber fazer as coisas mais quietas, na miúda. Tô percebendo que de vez em quando eu olho certo, de vez em quando eu olho pra cá. É que eu tô me olhando na câmera. Enfim, gente, essa Gemma faz um escândalo, tal. A Sky High pergunta assim pra ela, mas o que você tá fazendo aqui? Ela fala, né, a sua mãe me disse que o acidente aconteceu, eu vim ver como você estava. Ela pergunta, a Sky High pergunta pra Gemma se a Gemma tá com um carro, o que a Gemma tem, como que a Gemma foi até ela. Enfim, gente, a Gemma tá sem carro, ela vai lá roubar um carro. Aí me pergunta assim, gente, se põe assim no lado da Gemma. A sua amiga claramente não está bem. Em vez de você falar, amiga, para, chega, deu, vai se tratar. Ela fala, ela aceita ir, roubar o carro e ir. Seja lá onde ela estiver indo. Ai, gente, ai. Porém, logo vocês vão entender o porquê que a Gemma vai. Enfim. Então é o seguinte, gente. Elas entram nesse carro que roubaram aí, pegaram de um cara qualquer. A Gemma tá dirigindo, a Sky High tá no lado, assim, tá toda machucada. E ela começa a mandar mensagem pro enfermeiro, sabe? Aquele lá que queria matar ela pra ver se trazer de volta. Ela manda mensagem pra ele falando que tá indo até ele. Ela fala pra Gemma, a gente precisa ir nesse lugar, tal. Eu preciso chegar até ele, a gente tem que chegar nesse lugar. Ele manda a locação pra ela. E chega uma hora que ela fala assim pra Gemma. Ela fala assim que é melhor parar o carro e deixar ela ir sozinha. E a Gemma fala, não, mas por quê? A gente não sei o quê. Ela fala, Gemma, não estou bem.
e eu vou acabar te machucando. Eu acho que ela tava com medo de acabar da mesma maneira que acabou a mãe dela, sabe? Que ela delirou tanto que acabou matando a mãe, achando que a mãe estava se matando. E a Gemma fala, não, nós é assim, nossa amizade, eu vou com você, eu vou com você. Gente, no que ela tá no carro, o telefone dela toca. É a Gemma. Ela fala assim, alô? Aí a Gemma começa a falar com ela. Aí ela fala assim, você não dormiu na minha casa? Daí a Gemma fala assim, o que você tá falando? Faz mais de 1 ano que a gente não se fala. O que é essas mensagens que você tá me mandando? Ou seja, ela estava falando com a Gemma por telefone. A Gemma não respondia, mas ela achava que sim. E aquela menina que está do lado dela, claramente não é a Gemma. É uma visão dela, dessa loucura dela que ela tá tendo. Ela desliga o telefone, ela olha pro lado, a Gemma tá com aquele sorriso, aí percebe que é uma loucura dela. E aí, quem tá dirigindo o carro, na verdade, é ela. Então ela meio que volta-se assim, quase causa um acidente, bem louca essa parte, assim. E aí ela acaba indo até esse enfermeiro, encontrar o enfermeiro. Então assim, gente, ela encontra o enfermeiro num galpão abandonado. Né, o enfermeiro fala pra ela como que vai ser feito, como eles precisam, né, parar o coração dela. Ele precisaria de um freezer, sabe, assim, porque ela precisa estar com uma temperatura ideal pra conseguir trazê-la de volta e tudo mais. Gente, neste ponto ela já tá desesperada. Que imagina, é a mãe que morreu. Ela não para de ver coisa, ela não para de ver gente. Ninguém tá acreditando nela, porque, né, ela já tem essa fama da droga, ela já tá, né, meia louca. Então, gente, ela acaba falando assim, ela dá a arma na mão do enfermeiro e fala assim, se isso aqui não funcionar, me mata. Chega, ela não aguenta mais. Então, assim, ele vai caminhando com ela até o galpão, eles chegam numa sala onde tem, né, tipo uma mesa assim, ele deita ela ali, ele põe um termômetro na boca dela, falando que eles têm que medir a temperatura, tal. Tá na temperatura ideal pra tudo. Aí tem uma hora, gente, que ele sai desse quarto onde ela tá, dessa sala onde ela tá. No que ele sai, gente, você já sabe que o pau vai pegar, né? E posso ser sincera, a partir dali pra mim é onde o filme meio que fica sem pé nem cabeça, uma baboseira. Ai, gente, a partir daí não. Não gostei a partir daí. Mas enfim, vou continuar falando aqui pra vocês. Então, gente, ela tá deitada ali, ela começa a sentir medo, ela começa a ouvir coisas, ela começa a chamar por ele, ela tá deitada. No que ela olha pra cima, ela se vê. Só que ela não se vê agora, ela se vê no dia do acidente. Tanto que você percebe assim que ela tem um visual loira, cabelo curto. E antes, no acidente, ela tinha cabelo comprido e escuro. E é assim que você consegue diferenciar a linha do tempo. E ela tá se vendo ali no acidente, gente. E essa mulher que ela tá vendo, que no caso é ela mesma, cai nela. E aí, gente, começa a rolar uma briga entre as duas. Ai, gente, sabe aquele videogame que a gente jogava quando era criança? Mortal Kombat? Não tinha uma mulher. Gente, parece aquelas brigas do Mortal Kombat, sabe? Ai, uma baboseira. Enfim, gente. Aí a mulher fica lá, ataca ela ataca a mulher, ataca, não. Fica aquela briga. Aí tem uma parte assim que a mulher põe os dedos na boca dela, essa parte é meia assim, e aí ela morde os dedos da mulher. E aí tem a vacina que ela tinha que tomar. Ela pega a vacina e se enfia a vacina. E essa mulher, que no caso é ela mesma que tá na frente dela, começa a rir. E fala assim, ó, tudo é só imaginação, rindo com aquele sorriso. E aí ela percebe que não tinha vacina ali. Ou seja, aquela pessoa, aquela energia, aquela sombra, essa maldição, tá brincando com ela. Ela não sabe mais o que é realidade, o que não é. Gente, o filme tem mais ou menos umas 2 horas. Umas 2 horas de filme. E aqui já estamos chegando no final do filme, né? De tanto vai e vem, ai. Vocês percebem, né? Não é o meu filme favorito. Mas assim, gente, no que ela tá ali brigando com a mulher, que no caso é ela mesma, a mulher empurra ela pra um lugar que é tipo um armário, enfim, não mostra muito, não sei se é um freezer, se é um armário, e fecha ela ali dentro. No que ela é fechada, ela volta pra cima de um palco, como se ela estivesse num show.
E aí no que ela tá ali no show, tá a mãe dela e o assistente, todo mundo assistindo, muito fã, todo mundo aplaudindo. Ela tá até usando uma roupa, que é uma roupa que no início lá do filme mostra ela usando um figurino, que ela tá fazendo uma prova de figurino. Ela fala pra mãe dela que ela não gostou muito do figurino e a mãe dela fala que ela vai usar. E no que ela tá em cima do palco, gente, ela tem uma visão dela mesma no momento atual, ou seja, a loira do cabelo curto, na frente dela, sorrindo pra ela. Ela tem essa visão. E essa parte, gente, pra mim, é a pior parte do filme. É a parte mais bizarra. É, na minha visão, a parte que talvez estrague o filme. Talvez pra vocês, né, dependendo do tipo de terror que você gosta, talvez não. Mas não é a minha vibe de terror. Porque é o que acontece, ela tem todas essas cicatrizes do acidente na barriga. E essa pessoa que está na frente dela, essa imaginação, que no caso é ela, abre assim os órgãos. É uma parte um pouco nojenta, porém não é assustadora. E começa a sair os órgãos dela pra fora. No que os órgãos saem pra fora, é como se os órgãos se transformassem num marciano. Ai, gente, não sei nem explicar. Se torna uma coisa gigante. Tá ela aqui e o órgão aqui, sabe? O órgão se transforma num bicho. Ai, uma palhaçada. O órgão se transforma num bicho que claramente só ela tá vendo. E, gente, tu não sabe mais o que é real, o que não é real. Fica uma loucura. E aí ela já acorda. Ela acorda, é como se ela tivesse desmaiado no show. Então, ou seja, ela acorda nesse mesmo show, onde ela está. Não tem lá ela mesma, ela só se acorda. E claramente já cansada disso tudo, percebendo que está totalmente louca. E aqui, gente, é o final do filme. O que acontece com ela? Estou prestes a falar o final do filme. Essa é a cena final. Preparados? Só fica até o final quem quer. Ela se mata na frente de todos os fãs. Ou seja, agora todo mundo é amaldiçoado. Então, gente, termina o filme nisso. Não sabe se a mãe dela de fato morreu, se não morreu. O que de fato, o que aconteceu no filme, o que de fato foi verdade, o que não foi, o que foi só imaginação. Tu nem sabe quem é o enfermeiro, que no final o enfermeiro meio que desaparece. No momento que ele sai ali, tu não sabe se essa parte foi só uma imaginação dela, né? Esse enfermeiro foi só uma imaginação dela, assim como foi a Gemma. Enfim, gente, é um filme que termina meio que sem pé nem cabeça, com um final que eu não gostei. E a única parte que eu me assustei de verdade foi a parte lá em que ela tá no apartamento e tem as pessoas sorrindo. O resto eu achei de fato uma grande baboseira. Então, quando eu fui ver esse filme, e agora que vou falar do que eu acho do filme, porque já acabou aqui a história, muita gente falava que isso era um filme de terror pesado, que tem gente que passou mal na sala de cinema. Gente, não sei porquê. Não sei porquê. Achei bem fraco. Tá? Achei bem fraco, não me assustou. Termina com muita coisa sem ser dita, você não sabe a maioria das coisas. Ficou 2 horas de filme, uma enrolação, é fazer show, é fazer... Ela canta, a coisa parece um High School Music. Ai, gente, olha que eu não gosto de High School Music. A coisa parece um High School Music. Ai, eu não sei que o povo tá com essa mania agora de botar música em filme de terror. Fazer musical. Que nem lá o Coringa. Ai, gente, que palhaçada. Ó, gente, assim, ó, não gostei. Não entra na minha lista, assim, de top 10. Se eu tivesse que avaliar, daria um 5. A atuação é muito boa. De todos os atores, a atuação é muito boa. Mas eu acho que é o filme em si mesmo, na minha visão, pra mim, pra aquilo que eu gosto, não é um filme que me agrada. Preferi muito mais o primeiro do que esse segundo aí. Porque o primeiro eu acho que tinha umas cenas mais, assim, sabe, mais de tensão. Esse eu acho que ficou muito aquela, sabe, assim, estão querendo agradar um público diferente. Enfim, foi isso que eu senti com esse segundo filme. Mas e aí, gente? Vocês chegaram a assistir o filme Sorria 1, o filme Sorria 2? O que vocês acharam? Vocês acham mesmo que eu tenho uma opinião diferente? Vocês se assustaram, não se assustaram? O que vocês acharam do final? Acham que vai ter uma parte 3? Não sei. Mas enfim, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Se lembre de se inscrever aqui no canal, comentar tudo aquilo que pensa, me seguir em todas as redes sociais, comentar tudo aquilo que pensa, mais ou menos, né? Isso aqui não é terra de ninguém.
me seguir em todas as redes sociais. Comentem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Hoje não teve maquiagem, normalmente eu faço o Beauty and the Bizarre, onde eu faço uma maquiagem e me arrumo com vocês. Hoje foi ao contrário, mas espero ter dado umas dicas boas de pele. Enfim, e comentem aí, vocês gostam que eu me maqueie quando eu faço vídeo? Ou vocês preferem que eu sentem só aqui e a gente troca essa ideia de como que é o vídeo? O que vocês preferem? Mas enfim, gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado e um grande beijo. Até a próxima. Tchau!